Bom dia, meu querido e minha querida estudante, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor de Física, Thiago Lima, para mais uma aula do nosso curso de Física pelo YouTube. Desde já, eu agradeço a sua atenção e eu espero que você termine essa aula aprendendo um pouquinho mais sobre dinâmica dos corpos, sobre o estudo do movimento dos corpos. Se ficar alguma dúvida, você pode me procurar no Instagram ou através dos comentários aqui no próprio YouTube. O tema da aula de hoje é Sistema de blocos, ainda em superfícies sem atrito. O que seriam sistemas de blocos? Até então, nós estávamos vendo apenas movimentos de um único corpo, de um único bloco. A partir de agora, nós vamos analisar como que um sistema de dois ou mais corpos, blocos, eles irão se movimentar. Então, esse é um assunto que cai na maioria dos vestibulares, é importante para o seu ensino médio, para o seu vestibular que você venha prestar. Então, cola comigo, vamos aprender mais um pouquinho sobre esse assunto. Beleza? Bora para a nossa aula então? Mais uma vez, a gente vai começar pelos modelos que são mais simples e a gente vai complicando à medida que a gente vai pegando a manha nessa matéria. E essa é uma aula que não tem teoria, ela é de exemplos. Então a gente já vai fazer o exemplo 1, depois o exemplo 2 e por fim o exemplo 3, para a gente entender como que esses assuntos eles são cobrados nos vestibulares. Então, bora lá. Exemplo 1. Dois blocos A e B de massa 2 kg e 6 kg, respectivamente, estão ligados através de um fio de massa desprezível. O bloco A é puxado por uma força de 40 newtons. Não há atrito entre os blocos e a superfície. Esse item A, item B e item C, normalmente é a ordem que você deve começar a executar a resolução do exercício. Então, a primeira coisa que a gente sempre precisa fazer, desenhar as forças que atuam nos nossos blocos. Então, tanto o bloco A quanto o bloco B são puxados para o centro da Terra, portanto, tem a força peso atuando neles, e ambos estão apoiados em uma superfície. E corpos que estão apoiados em uma superfície recebem uma força desse chão chamada normal. Então está aí representado peso e normal do bloco A, peso e normal do bloco B. Um detalhe importante é que como esse nosso sistema está em equilíbrio na direção vertical, a normal do bloco A anula o peso do bloco A normal do nosso bloco B anula o peso do nosso bloco B. Então nessa direção vertical a gente não tem nenhuma resultante de forças afetando o nosso movimento. Porém, existe uma força de 40 newtons puxando o bloco A para a direita. Quando o bloco A é puxado para a direita, ele também puxa a corda. Então nós vamos ter na corda uma força de tensão que a puxa para a direita. É o bloco A puxando a corda. Terceira lei de Newton, se o bloco A puxa a corda puxa o bloco A. Então, essa força aqui que eu chamei de tensão 1 e T1', na verdade, é um par de ação e reação do bloco A aplicando força na corda e da corda fazendo força no bloco A. No bloco A só está atuando essa força aqui, a tensão 1. Se a corda está tensionada, ela acaba por puxar o bloco B. Então, essa força aqui de tensão é a corda puxando o bloco B. Pela terceira lei de Newton, o bloco B puxa a corda. Ou seja, T2 e T2' constituem um par de ação e reação. T2 é a corda puxando o bloco, T2' é o bloco puxando a corda. Tudo bem? Por ser a mesma corda, todas essas forças de tensão T1 e T2 têm o mesmo valor, têm a mesma intensidade. Isso significa que T2' e T1', que estão atuando na mesma corda, têm a mesma intensidade e sentidos opostos. Portanto, podemos dizer que nessa nossa corda, T2' e T1' se anulam. Podemos esquecer essas duas forças atuando ali na corda, até porque ela tem uma massa desprezível. Se a massa da nossa corda tivesse que entrar na resolução do nosso sistema, precisaríamos fazer algo um pouco mais complexo. Portanto, podemos esquecer essas duas forcinhas que estão atuando na nossa corda e pensar apenas na tensão 1 e na tensão 2, que representam as forças que a corda faz em cada um dos blocos. Tudo bem? E como eu disse anteriormente, como é a mesma corda, T1 e T2
têm a mesma intensidade. Agora, nós vamos isolar cada um dos blocos e montar uma equação baseada na segunda lei de Newton para cada um deles. Com isso, teremos um sisteminha matemático que já vai nos fornecer tanto a aceleração que o conjunto se movimenta, quanto também a tensão na corda, que são os itens que a questão está me pedindo. A segunda lei de Newton, ela nos diz que força resultante é igual à massa do corpo vezes a aceleração. No caso do bloco A, a força resultante vai ser a força F menos a força tensão 1. Como disse a vocês, essa normal e esse peso se anulam. Então podemos escrever que a força resultante para este caso vai ser F menos T1, que é igual à massa do nosso bloco A, vezes a aceleração que o bloco A vai se movimentar. A força F, ela vale 40 newtons. A tensão 1 é uma força que a gente quer calcular. A massa do bloco A é de 2 kg e a aceleração é algo que a gente também deseja calcular. Já para o nosso bloco B, a coisa é mais simples. A normal B anula o peso de B e sobrou apenas a força tensão 2. A própria força tensão 2 é a força resultante que atua sobre o bloco B. Portanto, podemos escrever que T2 é igual à massa do bloco B vezes a aceleração. A tensão no bloco 2 vai ser igual à massa do bloco B, que é 6, vezes a aceleração. O que vamos fazer agora? Vamos montar um sisteminha com essa equação e com essa equação aqui. Afinal, T1 e T2 são iguais. A tensão em uma corda é a mesma. Então, a mesma força que a corda faz no bloco A, ela também faz no bloco B. Podemos, inclusive, chamar essa tensão simplesmente de T na hora de montar o nosso sisteminha. Vamos lá? Chamando, então, T1 e T2 simplesmente de T, vamos escrever 40 menos T é igual a 2A. E T é igual a 6A. Somando essas duas equações, vamos encontrar 40 menos T com mais T vai dar 0, é igual a 2A com mais 6A, 8A. Portanto, a aceleração com que esse sistema se movimenta é 40 dividido por 8, 5 metros por segundo ao quadrado. Resolvemos o item B da nossa questão. Para calcular agora a tensão 1 ou a tensão 2, afinal os valores são iguais, basta que a gente retorne uma das duas equações. A nossa tensão na corda vai ser 6 vezes o valor da aceleração. 6 vezes 5. Prontinho. Encontramos que a tensão na corda é igual a 30 newtons. Tanto T1 quanto T2 têm o mesmo valor, que no caso, 30 newtons. Existe uma maneira um pouquinho mais rápida para calcular a aceleração do sistema. Caso você queira usar, você teria que pegar a segunda lei de Newton e reescrever aqui. A aceleração é força resultante sobre a massa. Porém, neste caso, nós estamos pegando o sistema como um todo. Nós não estaríamos pegando apenas o bloco A ou apenas o bloco B. Estaríamos pegando todo o sistema. Então, no nosso sistema, nós teríamos a força F puxando esse sistema para a direita, menos T1, afinal, a força T1 aponta para a esquerda, mais T2, que é a força que aponta para a direita no nosso sistema. Não preciso colocar peso de A, normal de A, peso de B e normal de B, porque essas forças estão se anulando. E aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque é a massa total do conjunto. Então seria a massa do bloco A mais a massa do bloco B. Como as duas tensões são iguais, elas se anulam na nossa equação, restando apenas a aceleração é igual à força F, que é 40, dividido pela massa de A mais a massa de B. Chegamos no mesmo resultado que nós já havíamos encontrado para a aceleração. Esse procedimento ele é válido porque forças internas ao sistema não provocam variação no movimento, não provocam aceleração. Por isso que essa força T1
e essa força T2, que são internas ao nosso sistema, elas acabam se cancelando, se anulando na nossa equação, ok? Fica a critério de você, estudante, qual o modo que você vai usar para calcular a aceleração. Para calcular a tensão, não teria jeito, você teria que isolar um dos blocos e fazer essa resolução de maneira independente, para o bloco A e para o bloco B, ok? Agora vamos para o nosso exemplo 2, um pouquinho diferente do nosso exemplo 1, vocês vão entender o porquê. Os blocos 1 e 2, com massa 4 kg e 1 kg, estão unidos por uma corda em uma superfície perfeitamente lisa. Determine a aceleração do sistema e a tensão na corda. Como visto anteriormente, esse aqui é um dispositivo chamado roldana. Uma roldana ideal, ela permite que a corda passe por ela e deslize sem atrito. Então a nossa roldana aqui no caso, ela só está influenciando na direção, na mudança de direção da força que a corda vai fazer. No exemplo anterior, a tensão na corda ficava totalmente na horizontal, aqui nós veremos que uma das tensões vai estar na vertical, mas isso não vai afetar em nada no processo de resolução do exercício. Vamos começar a resolução da mesma maneira que a anterior. Vamos desenhar as forças que atuam no nosso sistema. No bloco 1, o peso, que é a Terra puxando o bloco 1 para o centro do planeta. Como ele está apoiado numa superfície, temos a força normal, que eu chamei de normal 1, e como essa corda é que vai colocar o bloco 1 em movimento, existe aqui uma força de tensão. No nosso bloco 2, nós temos também a Terra o puxando para o centro do planeta, peso 2, e uma força que a corda exerce no bloco 2, afinal ela está tensionada, ela está esticada, que é a nossa força tensão. Não desenhei agora aquelas outras forças de tensão na corda, pois como nós vimos, elas acabam se cancelando. Além disso, só nos interessa as forças que atuam nos blocos, bloco 1 e bloco 2. A corda simplesmente está fazendo a conexão entre eles. Como no enunciado disse que a superfície é perfeitamente lisa, não há atrito entre o bloco 1 e a superfície. Portanto, o bloco 2 ele poderia ter uma massa 100 vezes, 1000 vezes menor do que a massa do bloco 1. Que existiria uma tensão nessa corda que, por menor que ela fosse, ela já colocaria o bloco 1 em movimento. Eu posso ter uma força de tensão aqui de 1 newton. Esse cara aqui pode ter uma massa igual à massa de um elefante. Não tem atrito para segurar o bloco 1. Portanto, esse sistema ele vai se movimentar. Nós teremos o bloco 1 acelerando para a direita e nós teremos o bloco 2 acelerando para baixo. Como é o mesmo sistema, vai ser a mesma aceleração. Começamos a resolução da mesma maneira que a anterior, desenhando as forças. Agora faremos o mesmo procedimento de isolar os blocos. Isolando os blocos e montando a equação da segunda lei de Newton para cada um deles, olha só o que nós temos. O bloco 1, normal 1 e peso 1 se anulando. Então repare que para o bloco 1, a própria tensão na corda já é a força resultante. Lembre-se, força resultante é massa vezes aceleração. Então podemos escrever que a própria tensão, que é a nossa força resultante, vai ser a massa do bloco 1 vezes a aceleração que ele vai adquirir. Ou seja, tensão é igual a 4 vezes A. Vamos deixar essa equação guardada aqui para usarmos daqui a pouquinho. Para o bloco 2, nós temos duas forças, o peso 2 e a tensão, e elas não podem se anular, porque se P2 anulasse a tensão, ou esse nosso sistema estaria em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Para que ele esteja descendo com uma aceleração para baixo, com certeza a força P2 é maior do que a tensão na corda. Então a nossa força resultante vai ser o peso do bloco 2 menos a tensão, que é igual à massa do bloco 2 vezes a aceleração. Quanto vale o peso do bloco 2? O peso do bloco 2 é a massa do bloco 2, que vale 1 kg, vezes a aceleração da gravidade, que vale 10. Portanto, a força P2 é igual a 10 newtons. Vamos colocar aqui então, ó, 10 menos a tensão é igual a 1 vezes A.
Essa é a nossa equação 2, que nós vamos montar o sisteminha aqui do lado. Então, temos 10 menos t é igual a 1 vezes a, e t é igual a 4a. Somando essas duas equações, menos t com mais t cancela, 10 é igual a 1a com mais 4a, 5a. Portanto, a aceleração do nosso sistema é 10 dividido por 5, 2 metros por segundo ao quadrado. Já calculamos a aceleração do nosso sistema. Pegando a equação t é igual a 4 vezes a, ficará 4 vezes a aceleração, que é 2. Prontinho. Calculamos que a tensão nessa corda é de 8 newtons. Perceba, é exatamente a mesma resolução, o mesmo processo do exemplo anterior. Tudo bem? Agora vamos para o último exemplo dessa aula. 2 blocos A e B de massa 4 e 8 kg respectivamente estão em contato entre si. O bloco B é empurrado por uma força de 60 newtons. Não há atrito entre os blocos e a superfície. A diferença desse exercício para os anteriores é que, neste caso, nós não temos uma corda ligando os dois blocos e fazendo essa transmissão da força. Aqui eu aplico a força sobre o bloco B e o bloco B aplica uma outra força sobre o bloco A. Afinal, eles estão em contato. E, novamente, não há atrito entre os blocos e a superfície. Seguiremos as mesmas etapas. Vamos representar as forças que atuam nos blocos, determinar a aceleração com que o conjunto se movimenta e, por fim, determinar quanto de força o bloco A exerce no bloco B. Bora lá? Então, no primeiro processo, vamos representar as forças que atuam no bloco B e no bloco A. Sabemos, peso normal é um clássico aqui nas nossas resoluções, principalmente quando ele está apoiado na superfície. Então, nós temos o peso de B e a normal de B, novamente, se anulando, peso de A e normal de A também se anulando. Um detalhe importante que a gente precisa ficar atento é que essa força que vale 60 newtons, ela atua somente no bloco B. Ela não atua no bloco A. O que vai fazer o bloco A adquirir uma aceleração para a direita é o fato de B entrar em movimento e empurrar o bloco A. Então, nós vamos ter uma força que o bloco B faz no bloco A, que eu chamei de FBA. Então, FBA é a força que o bloco B exerce no bloco A. Como o B aplica uma força em A, o bloco A reage e aplica uma força no bloco B. Então, eu chamei força que A faz em B, FAB. Essas duas forças, elas são iguais, afinal, elas constituem um par de ação e reação. São as forças que um bloco exerce no outro. Quando você calcula uma delas, você já calculou automaticamente a outra reação. Novamente, faremos o isolamento de cada um dos blocos e iremos analisar a segunda lei de Newton para cada um deles. Segunda lei de Newton, que é força resultante, é igual a massa vezes aceleração. Repare que para o bloco A, nós temos a normal anulando o peso e sobrou somente quem? A força FBA. Assim, podemos escrever que a própria força FBA é a nossa força resultante. E força resultante vai ser a massa do bloco A vezes a aceleração. Portanto, FBA é igual à massa do bloco A, que é 4, vezes a aceleração que ele vai adquirir. Deixo essa minha equação guardadinha aqui. Agora, vamos analisar o nosso bloco B. Repare que a normal B cancela com o peso B, mas eu tenho duas forças em sentidos opostos. A força F, que vale 60 newtons, e FAB, a força que A faz em B no sentido oposto. Então, a nossa força resultante ela vai ser F menos FAB é igual à massa de B vezes a aceleração.
Então, F vale 60, menos FBA é igual a massa de B, que vale 8, vezes a aceleração. Deixo essa equação aqui guardadinha para a gente usar agora no nosso sistema. O nosso sistema vai ficar 60 menos FAB é igual a 8A e FBA é igual a 4A. Eu vou somar essas duas equações e colocar o resultado aqui do lado. 60 com mais 0, 60. Como FAB e FBA têm a mesma intensidade, menos FAB com mais FBA cancelam. Esse cara corta com esse. 8A com mais 4A, 12A. Portanto, temos que a nossa aceleração vai ser 60 dividido por 12. Esse resultado vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Resolvemos o cálculo da nossa aceleração. E para calcular a força que um bloco exerce no outro, podemos pegar ou essa equação ou essa. Em ambos vamos encontrar o mesmo resultado. Mais fácil essa daqui. 4 vezes o valor da aceleração que nós acabamos de calcular. Prontinho. Descobrimos que a força que o bloco B faz no bloco A é igual a 20 newtons. Consequentemente, o bloco A faz uma força no bloco B também de 20 newtons. Resolvido mais um exemplo. Bacana, não é? Finalizamos a aula de hoje. Resolvemos 3 exercícios que são bem comuns no estudo das leis de Newton. Espero que você tenha compreendido o conteúdo e que essa aula ela seja de muito proveito no seu ensino médio e também lá na frente quando você for prestar vestibular. Se ficar alguma dúvida, me mande uma mensagem no Instagram ou deixe um comentário aqui no YouTube, que assim que eu puder, eu vou te ajudar, eu vou te responder. Um grande abraço, fiquem bem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.